Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 40, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Dando sequência nesse tema maravilhoso, né, o que é a obsessão? Então, primeiro um aviso, se você perceber lá no fundo algumas pessoas animadas, não se preocupa não, tá? Não é música de fundo, não. São as pessoas animadas que eu tenho aqui próximo à minha casa, que eles estão hoje, assim, comemorando a vida, né? De uma forma, assim, muito alegre. Coitadinho, direito deles também, né? É só você não se preocupar com o barulho deles e ficar atento ao que nós vamos comentar aqui. Continuando, vou voltar aqui só nesse parágrafo aqui, porque esclarece ainda o mestre Lyonês: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências. Nós já lemos até aqui, já esclarecemos até aqui nos vídeos anteriores. Daqui em diante agora é um assunto novo. Então, Sueli continua assim: obsessão, cobrança que bate às portas da alma. Olha que maravilha. Aí você diz assim, mas maravilha, Luiz? É maravilha. Porque aí nós, tendo noção de que é dessa forma que ocorre, é só trabalharmos o nosso interior. Pois veja bem, obsessão, cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, não é? O cobrador é esse que encontra-se na erraticidade, sequioso de vingança. Coitadinho, ele está sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado. Sentindo-se ferido e injustiçado. E de outro, o devedor, né? Que no caso é o obsidiado, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Então, vejamos bem. Obsessão, cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança. Ele quer vingar. Ele quer ir à desforra. É um ignorante de causa e de efeito, sentindo-se ferido, porque desconhecendo os desígnios de Deus, desconhecendo-se as leis do Criador,
É lógico que o indivíduo se sente ferido e ele, ao mesmo tempo, ele se sente também injustiçado, achando que ele não merecia passar pelo que passou, achando que abusaram por demais dele. Abusaram. Então eu conheço casos, faz parte aqui, é assunto do livro. Eu conheço um caso, desculpe, numa época, no ano de 1600, mais ou menos, eu conheço um caso que no ano de 1600 e pouco, mais ou menos, dois amigos que era do alto escalão do clero, eles ali se encontravam e os dois eram do alto escalão, mas um tinha uma patente a mais que o outro. Quer dizer, tudo que esse assinava significava que acabava com tudo que os outros faziam. Então, por exemplo, tudo que os outros queriam, eles tinham que recorrer a esse outro patente maior. E um dia, esse patente maior, ele descobre que esse amigo dele estava roubando, né, os cofres do clero. Eu não posso dar mais detalhe que isso. E esse patente maior foi tirar satisfação com esse patente menor. E sei que terminou da seguinte forma, porque a história é muito longa. Terminou da seguinte forma: eu vou assinar esse documento aqui. A partir desse momento agora você vai ser expulso desse departamento. E sei que ele, patente menor, foi expulso daquele departamento. Ele deixou de ser um bispo. Ele foi, como se diz, ele foi excomungado. Esse outro agiu certo, patente maior agiu certo, porque ele era contrário à injustiça. E aquele patente maior, ele estava cometendo injustiça. Só que esse patente menor, ele entrou numa vida de amargura e miséria e morreu com o tempo. Só que ele se transformou num obsessor desse patente maior. Por quê? Porque ele se sentiu injustiçado. Ele achava que aquele patente maior não precisava ter agido daquela forma. Ora, mas se ele não agisse daquela forma, se não expulsasse ele, ele ia ficar conivente? Jamais, não é verdade? Então é o que está dizendo aqui, ó. Faça-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado. Porque o indivíduo ali, ele está tão imantado naquele ódio, que ele, naquela raiva,
naquela amargura, que ele se sente injustiçado. Fizeram isso para me prejudicar. Eu não merecia passar por isso. Então, é de outro o devedor. Então, existe de um lado o obsessor, que é o cobrador, e do outro lado, é lógico, existe o devedor. Trazendo o devedor impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, porque o devedor traz no seu perispírito a matriz da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu, Então, olha só para você ver, o remorso, o ódio, né? Essas matrizes todas. Quando é diagnosticado a obsessão, o melhor que o obsidiado tem a fazer é não permitir que demore no seu eu esses sentimentos de culpa, né? Ele não pode se sentir culpado, ele não pode sentir aquele remorso, porque ao se sentir culpado e ao sentir aquele remorso, ele baixa o padrão vibratório. E é isso, e é por aí que o obsessor o pega, né? Então o indivíduo ele não pode se sentir culpado, aquele sentimento de culpa, né? Eu me sinto culpado por ter feito isso com alguém e por isso na verdade, eu confesso a você que eu não sei se isso é amor por demais pela humanidade, faz parte do assunto. Eu não sei se é amor demais pela humanidade ou se é um tipo de transtorno que eu possuo. Porque eu estou assim, de repente vem um pensamento na minha mente: não atrapalhe fulano. Então eu boto aquilo na minha cabeça e aquilo fica tão fixado na minha cabeça que às vezes eu me sinto culpado por eu estar atrapalhando a pessoa ou as pessoas. Mas será que realmente esse sentimento é meu ou esse sentimento vem de algum espírito obsessor, algum espírito sofredor? Olha, irmão, você tem esse tipo de espírito que te acompanha? Ué, mas nós já dissemos isso aqui várias vezes. Todos nós aqui na Terra, nós já passamos e nos encontramos sofrendo esses tipos de ataque. É uma luta, 24 horas. Né? Então, esse remorso, esse medo de atrapalhar os outros, esse sentimento fixo na mente que a gente tem, eu não quero atrapalhar fulano, cicrano, bertano, bertana, né?
E aquilo ali fica como se fosse uma vitrola na cabeça da pessoa, martirizando a pessoa. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado, quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam, em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Olha só. Então, olha que maravilhoso esclarecimento de Sueli. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado, quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevadas taxas de sombras que de luz. E é verdade, porque aqui Kardec, ele nos esclarece, né? Na verdade está aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou conseguir achar. Resulta da certeza da culpa existente. Eu acho que eu não vou achar aqui nessa parte aqui, deixa eu ver. Não consegui achar aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Encontrei aqui. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Por causa da imperfeição moral. Por isso que Sueli aqui está nos dizendo, ó, a obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado, quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombra que de luz. Então, nós carregamos, nós cultivamos, nós priorizamos uma taxa muito maior de sombra, de negativismo, de pessimismo, de coisas que não prestam. Nós priorizamos muito mais o que não presta aqui na Terra do que coisas que prestam. Então nós nos intoxicamos muito mais. E por esse motivo que os obsessores, eles nos atacam com tudo. Aí você pode me perguntar assim, Luiz, mas os obsessores, eles nos atacam não é porque nós os prejudicamos em vidas passadas? Sim, sim. Mas vejamos. Se aqui na Terra nós chegamos acompanhado de alguns obsessores, se aqui nós arregaçamos as mangas, erguemos a fronte, se aqui vamos à luta, orando, vigiando, policiando, né? Se aqui nós optamos pela transformação moral, a reforma íntima,
essa luta incessante, constante, durante toda a nossa existência. Você entendeu? Se nós atuamos no caminho do bem, agimos no bem, fazemos o bem, desejamos o bem, se nós espairecemos a nossa mente no amor ao nosso próximo, veja bem, o amor, ele cobre uma multidão de pecado. Vamos usar esse termo. O amor cobre tudo aquilo ali. Isso significa que quanto mais nós atuamos no caminho do bem, mais angariamos imunologia espiritual, proteção fluídica à nossa volta. De forma que nós somos atacados pelos obsessores, mas aqueles ataques, em vez de ser um ataque 100%, o choque 100%, você sente apenas uns 50% o choque. Você não sente 100%, porque você tem feito por onde, você tem buscado o bem, você tem buscado aquela imunologia, você tem se alicerçado. Não é verdade? Você é atacado pelo obsessor, mas não 100%. Ele te lança 100% de energia negativa. Ele procura te detonar 100%. Mas a imunologia tua, ela amortece o impacto daquela intensidade de 100%, sentindo você apenas 50%. Não é? Porque você está trabalhando. Você está fazendo por onde? Você reconhece que você é uma pessoa devedora? Você reconhece que você traz de vidas passadas um obsessor? Você reconhece que você prejudicou alguém? Mas você reconhece também que depende de você. Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Agora, se você cruza os braços, se você baixa a cabeça assim à fronte, se você se tranca num quarto, se vem a angústia, a melancolia, a ansiedade, a depressão, e você cruza os braços e se tranca num quarto, pode ter certeza, Cid, que aqueles obsessores, eles vão lograr êxito o mais rápido que eles mesmos imaginavam, porque você se entregou a eles. Você se entregou. Quando a doutrina dos espíritos, ela nos orienta a erguer a fronte, arregaçar as mangas, ir à luta. Então, ninguém nasce aqui, retorna ao corpo físico, mesmo os obsidiados não retornam ao corpo físico para poder sofrer a perseguição 100% do seu obsessor, daquele que a pessoa prejudicou em vidas passadas. A pessoa sofre 100% porque a pessoa quer. Vamos usar um outro termo. A pessoa sofre também
por desinformação, por falta de orientação. Em partes, nós podemos dizer, por parte da psiquiatria, que não são todos os psiquiatras no mundo que têm conhecimento de causa e de efeito, de ação e reação, de obsessão, de obsessor, de imortalidade da alma, de pré-existência da alma, não é? Mas tudo bem. E também a desinformação familiar. A família não tem orientação a respeito dos casos para poder auxiliar ali o ente querido dentro de casa, não é? E também o próprio paciente não tendo orientação, não sabendo o que fazer, então a pessoa ele fica com as mãos meias que atada. Nós vamos dar sequência nesse assunto que trata do livro aqui, tá? Isso não é história, não. Isso é o esmiuçamento dessa questão aqui. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência nesse assunto.